Nesse vídeo nós vamos trabalhar com os motivos da tristeza de Jesus. Jesus teve motivos incontáveis para sua tristeza. E neste estudo nós trataremos diretamente de apenas 2 motivos, dos quais a Escritura trata muito claramente. O primeiro motivo de tristeza é um tipo de tristeza que nós temos, nós seres humanos comuns. Nós temos tristezas quando perdemos queridos. Veja o texto de João 11, 33 a 35. Jesus tinha uma família muito amada, que morava em Betânia. A família de 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro. E acontece que Lázaro morreu. E Jesus disse que ele tinha dormido, não é? Jesus quis dizer que ele não estava mais vivo. Então, depois de alguns dias, quando Lázaro já estava sepultado, Jesus foi lá. Jesus foi resolver um problema que, segundo Maria, podia ter sido resolvido antes. Quando alguém lhe disse, Maria disse, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus deixou ele morrer. Jesus deixou que aquela família passasse tristeza. E ele participou da tristeza dessa família. Veja o que diz o texto de João 11, 33 a 35. Jesus, vendo Maria chorar, bem assim os judeus que acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E Jesus perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Vejamos esta ordem dos fatores que levaram Jesus às lágrimas. Primeiro fator, Jesus contemplou o sofrimento dos seus amados. Este é um dos textos mais tocantes que fala da tristeza de Jesus. Ele tinha essa família de Betânia na mais alta conta. Ele amava essa família. E quando chegou a esta cidadela, Jesus foi confrontado com a tristeza de Maria. Lembra-se, aquela que costumava aprender assentada a seus pés. E outras pessoas estavam chorando diante da morte de Lázaro. Ninguém com um alto senso moral é capaz de ficar impassível diante do sofrimento dos seres humanos, sejam eles quais forem. Todavia, o sofrimento causado pela morte é um dos mais tristes, porque a morte, em última instância, é a maldição de Deus sobre o homem, por causa do pecado. E esse sofrimento certamente leva todos nós às lágrimas. Maria chorava copiosamente pela perda do irmão e lamentava a ausência de Jesus enquanto Lázaro estava vivo. Está lá no verso 32 do capítulo 11. A confrontação com o choro de Maria e de outras pessoas mexeu com a alma humana do Redentor. Segunda coisa do texto, Jesus é dito, agitou-se em seu espírito. A expressão agitar-se denota um sentimento de ira e de indignação que não é produto de revolta contra o que Deus faz, mas é dor interior profunda que provoca uma reação violenta na alma. É uma agitação em virtude de uma profunda comoção. E Jesus contemplou a dor de queridos e o seu interior se manifestou. Certamente foi o amor pela família de Betânia que trouxe o sentimento de dor maior que gerou aquela agitação de alma, naquela hora tão triste.
A expressão no espírito, agitou-se no espírito, indica a alma humana de Jesus Cristo e não tem nada a ver com o Espírito Santo dentro de si. A mesma expressão é encontrada em Atos 19, 21, especialmente em Atos 17 e 16, quando diz que Paulo se revoltava em seu espírito por causa da idolatria reinante em Atenas, apontando para a sua dor interior. A dor da pessoa do Redentor foi sentida na parte imaterial de sua natureza humana, ou seja, a sua alma ou o seu coração. Terceira coisa do texto, Jesus comoveu-se. A comoção foi o resultado da agitação do seu espírito, o que evidencia uma vez mais a sua real humanidade. O seu espírito não permaneceu impassível. Ele sucumbiu diante da contemplação da dor humana. O verbo grego usado significa o que alguns entendem como sendo uma manifestação física. Provavelmente essa comoção inclui o retorcer dos lábios, o enrijecimento do queixo, provocando o que nós constantemente dizemos ser uma cara de choro, que precede o choro propriamente dito. Isto revela uma faceta muito clara da humanidade do Redentor. E o texto conclui que Jesus chorou. É o quarto ponto. Jesus chorou. Meus ouvintes, o choro é o aspecto final de todo o processo que vimos anteriormente. As lágrimas de Jesus mostram a dor de sua alma diante do sofrimento daqueles que ele amava. E esse gesto de chorar mostra Jesus como um amigo cheio de ternura e indica a sua compaixão humana por seres humanos sofridos no estado de queda. Esta passagem que nós lemos mostra que pode existir uma verdadeira amizade entre seres humanos, embora um seja santo e os outros pecadores. As emoções de amor não são impedidas pela diferença de qualidade moral entre eles. Além disso, é natural e indispensável para o cristão se simpatizar com outros nas suas aflições. Ainda mais, podemos ver que a tristeza na morte dos amigos não é algo impróprio. É justo que nós choremos, pois Jesus o fez. A nossa natureza exige esse sentimento e a nossa fé não proíbe que façamos isso. Ao contrário, a fé cristã incentiva a participação nas dores dos outros como prova de amor fraternal. Esta participação com lágrimas é evidência da verdadeira humanidade do Redentor. Quando choramos pelas mesmas razões que Jesus chorou, estamos manifestando um pouco do caráter do nosso Redentor. Há alguns dias atrás, a minha família foi atingida pela morte de 3 na mesma família num acidente automobilístico. E todos choramos. E nós temos que admitir esse tipo de choro quando perdemos os nossos queridos. Não há nenhuma inconveniência em chorar, porque o próprio Redentor chorou diante da morte. Você e eu temos que aprender a mostrar o nosso amor pelos nossos irmãos, pela compaixão que nós temos deles quando os vemos chorando a perda dos seus queridos. Perceba que esse é um tipo de sofrimento que os homens comuns têm e o Redentor dos filhos dos homens também tem. E você precisa aprender a chorar com os que choram. Um abraço.